Bom, estamos aqui para entrevistar a vereadora Joilma João do Bahia. Ela vai responder algumas perguntinhas para a gente. Bom, como todos sabem, a mulher é minoria na política. Você, como mulher, recebeu muitas críticas, teve muitas dificuldades quando resolveu entrar nesse jogo? Na verdade, as dificuldades, elas existem em toda a sociedade, então no meio político não é diferente. Mas essas dificuldades, elas são dificuldades que a gente pode superar. E eu acredito que a gente está superando aos poucos essas dificuldades. Com certeza não é fácil, mas eu acredito que para os homens também não é fácil estar na política. Mas as dificuldades inerentes à política não são maiores para as mulheres, o meio da política em si, mas a sociedade como um todo. Porque, infelizmente, as tarefas domésticas ainda não são tão divididas, por mais que eu tenha um esposo que é companheiro, que ajuda, que contribui, mas tem muitas coisas que ele não foi educado a fazer e acaba não conseguindo ajudar tanto como gostaria. Então, acaba sobrecarregando. Mas isso não é só na política, é em qualquer outro espaço fora de casa que a mulher deseje ocupar. A senhora criou uma lei que proíbe o contrato de bandas que degridem a imagem da mulher. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Bem, em relação a isso, esse projeto não é uma iniciativa minha, particular, inédita. É uma iniciativa que surgiu com a deputada Luísa Maia, a deputada que foi eleita no município de Camaçari, e ela apresentou esse projeto de lei a nível de estado. Depois que ela apresentou esse projeto de lei, a gente que acredita nesse processo de valorização das mulheres e de combate a todos os tipos de preconceito, que seria necessário a gente também estender para outras esferas. Então, tem vereadoras e vereadores também, homens, que já apresentaram esse projeto em vários municípios, como Vitória da Conquista e outros. Mas aqui em Vazia da Roça surgiu a necessidade por conta que ainda existe muita gente que quer colocar aquilo que acredita, aquilo que pensa acima dos interesses coletivos. Eu penso que se alguém quer ouvir ou se gosta desse tipo de música, pode ouvir em sua casa. Quem sou eu para julgar ou achar que está errado? Agora, aquilo que é público deve ser direcionado a todo mundo. Então não dá para a gente ter dinheiro público investido em uma banda que vai te xingar, que vai me xingar, que se a gente for na festa a gente não vai se sentir bem. Ah, mas tem mulheres que gostam, muita gente me disse, né? Tem mulheres que gostam. Eu duvido que as mulheres gostem de ser xingadas. As mulheres podem até dançar, porque tá todo mundo ali, tá todo mundo se divertindo. Se ela não dançar, ela não se diverte, porque o papel dela, que aquelas músicas colocam, é o papel realmente de simplesmente mexer a bunda, entre aspas, mas muitas dessas músicas é apenas isso que coloca o papel das mulheres. Então, se elas estão numa festa e a festa só proporciona isso, é claro que se elas quiserem se divertir, elas têm que se submeter a isso. Agora, se existem espaços onde as mulheres podem se divertir sem estar sobrevalorizando o seu corpo, sobrevalorizando sua bunda, né, apenas, porque a gente não é só bunda, né? A gente é cabeça, é peito, é coração, nós somos um todo e a gente precisa ser valorizada como um todo. Então a ideia era trazer essa reflexão aqui para Vazia da Roça. Eu fiquei muito feliz porque as pessoas contra se manifestaram e causou também, né, a necessidade das pessoas favoráveis também se manifestar. E a discussão ela é salutar. A sociedade, quando não discute aquilo que gira em torno dela, aquilo que vai definir o seu andar, ela não tem vida, ela vegeta. Então, eu fiquei feliz porque a sociedade de Vazia da Roça refletiu, dialogou, e mesmo alguns sendo contrários, outros favoráveis, a gente conseguiu aprovar a lei na Câmara. Isso prova que a maioria da população, já que a Câmara é reflexo da sociedade de Vazia da Roça, ainda deseja uma sociedade igualitária. E a gente, como cidadãos,
ouvimos certos comentários sobre a saúde de Vaza da Roça. O que a senhora pensa sobre isso? Sobre essa questão? Bem, a saúde aqui em Vaza da Roça, ela precisa avançar muito. Mas se a gente for pensar, analisando avanços que houve, vamos pegar, eu nasci em 81, acho que nenhuma de vocês eram nascidos, mas sou bem novinha também. Mas eu nasci em 81, quando minha mãe foi me ganhar, foi parir, aqui em Vaza da Roça praticamente não tinha nenhum espaço adequado para uma mulher ganhar neném. Então, ganhava ainda-se como parteiras. Claro que a gente sabe e reconhece toda a sabedoria popular que tem por detrás dessas mulheres que dedicaram suas vidas para aprender, né, a fazer partos naturais. Mas eu falo em infraestruturas de saúde pública mesmo, a gente não tinha. Hoje, se a gente for pensar dentro desse viés, a gente ainda não tem um espaço adequado. Mas a gente tem conversado bastante com a secretária de saúde, com o prefeito, e isso tem sido melhorado. Inclusive está se criando uma equipe para dar apoio às mulheres gestantes, para que elas possam se sentir seguras e terem os partos, se forem normais, dentro da normalidade, no próprio hospital aqui de Vaza da Roça. Isso vai ser um avanço. Se a gente conseguir mais investimentos para garantir que esse espaço seja adequado e que tenha um bom atendimento, será ótimo. Em relação ao atendimento ainda da saúde da mulher, eu acho que a gente pode avançar muito. Que a gente não tem, por exemplo, uma ginecologista atendendo aqui no município. Mas a gente tem um pediatra, que inclusive as pessoas elogiam bastante. A grande dificuldade do município como Vaza da Roça é uma dificuldade em municípios pequenos. A gente não tem tantos recursos próprios, depende dos investimentos e dos repasses do governo estadual e federal, que nem sempre são suficientes para garantir tudo aquilo que a gente precisa. Então, dentro do que é possível se fazer aqui em Vaza da Roça, eu acho que a gente está no caminho bom. Pode melhorar? Pode. Vamos trabalhar para que melhore. Mas existe atendimento em todos os PSFs, a gente tem médicos em todos os PSFs, temos médicos todos os dias no hospital. E eu posso garantir para vocês que isso não é pouco para municípios pequenos como o nosso, que tem recursos bastante reduzidos. A gente, como alunos, a gente ouve também falar muito mal sobre a educação. Como a senhora acha que anda a educação aqui no Brasil? Boa pergunta. Eu sou professora da rede pública e do município. A educação aqui que a gente oferece, ela não é das melhores. Ela precisa ainda de muitos investimentos, de muitas melhorias. Eu acredito que na área de educação a gente perdeu muito tempo. Eu vou pegar o exemplo do Fundeb. Fundeb, quando foi aprovado, o Fundef primeiro, agora o Fundeb, ele tinha uma sobra muito grande de recursos. A folha dos 60, por exemplo, que é o que paga os professores, todo final de ano tinha rateio. Mas se fazia rateio de qualquer jeito. Por que eu digo de qualquer jeito? Porque se eu cumpria bem minhas tarefas e você não cumpria, o seu rateio era igual ao meu. Então, não se tinha um pensamento de priorizar ou de valorizar os profissionais que melhor se desempenhassem, que melhor cumprissem seu papel. E hoje a gente tem os salários melhores graças ao empenho dos professores que estudaram, que se formaram. Hoje está difícil para o município pagar a folha de professores. Hoje mesmo eu tive uma reunião com o prefeito para a gente tratar sobre isso. E está em votação na Câmara o reajuste do magistério. E a gente sabe que hoje é bem mais difícil fazer investimentos como foi há algum tempo. A gente sabe também que o corte que teve aí afetou também a saúde, mas a educação mais ainda. Porque cortou-se muitos investimentos na área da educação e hoje é muito mais complicado manter as escolas como a gente sonha e a gente deseja. Antes o professor era professor, zelador da escola, porteiro, guarda, diretor. Era um professor só que tomava conta da escola toda e resolvia.
resolvia para aquele tempo. Hoje a gente tem coordenador, tem direção, tem professor, mas não atende a demanda que a sociedade hoje quer. A gente precisava avançar muito para poder melhorar. Mas sem sombra de dúvidas, a educação, eu acredito que só pode melhorar se a nossa sociedade valorizar. E a sociedade Vaza da Roça valoriza pouco a educação. Exemplo disso é quando um aluno quebra uma carteira na escola, se a direção chamar o pai ou a mãe para ir lá para resolver, diz, não, que nada, isso aí, o prefeito compra outra. Então o pai ensina o filho a acabar com as coisas do próprio município que está servindo para si próprio. Se a gente pegar os ônibus escolares, hoje eu entrei dentro de um, está sucateado. Por que está sucateado? É só os motoristas que estão rodando de forma, às vezes, sem ter cuidado? Não. É só porque as estradas estão horríveis? Não. É os alunos também que, às vezes, pegam e rasgam os bancos, tiram os parafusos, né? Vai ajudando a degradar um bem que é público. Certo. E aqui em Vaza da Roça estão acontecendo muitos furtos. Na sua opinião, como anda a segurança pública em Vaza da Roça? A segurança em nosso município já teve pior, eu penso assim. Mas ainda é um problema desafiador para a gente resolver. Eu comungo da ideia de que o problema da segurança não se resolve com policiais apenas, porque a gente não vai ter condição, recurso público para botar um policial em cada esquina. Não tem dinheiro para isso. E se for para ter, a gente vai ter que triplicar o volume de impostos que a gente paga, que já é muito grande. A gente não vai poder combater a violência prendendo a juventude, como muitos pregam por aí, ou matando os jovens. A maioridade penal tem que diminuir para diminuir a violência, porque quem está fazendo a violência são os jovens de menor e depois não pode ir para a cadeia. Eu acho também que não é por aí. Porque se a gente for prender nossa juventude, a gente vai fazer o quê? Agora, qual é a oportunidade que a gente está dando para esses jovens? Em vez de se envolver com as drogas, com a marginalidade, se envolver com o esporte, se envolver com a cultura, se envolver com a própria educação. Porque hoje, de cada 3 turmas que se formam no município na 8ª série, 9º ano agora, só forma 1 a 2 de primeiro ano. Para onde é que está indo esses jovens? Por que estão desistindo de estudar? Acho que se a gente conseguisse encontrar essas respostas para isso, a gente conseguiria melhorar. Na Câmara de Vereadores tem a presença de semi-analfabetos. O que a senhora acha dos mesmos estarem atuando na Câmara? Esses dias, eu tive até uma discussão com uma pessoa em relação a isso. A pessoa dizia assim, Joilma, todos os vereadores deveriam ser como você, formada, ter instrução, ter formação. De certa forma, me elogiando. Só que eu lembrei para ela que não é só a formação acadêmica que é necessária. Eu conheço muita gente que é doutor, não é doutor médico, engenheiro, como a gente costuma falar, doutor mesmo de formação, mas que não tem nenhuma vivência real no meio do povo, que não conhece as necessidades do povo. E, no meu ponto de vista, apenas a formação acadêmica dele não seria necessário, não seria o único pré-requisito para que ele se tornasse vereador ou vereadora. Então, assim, às vezes eu sinto que os meus colegas têm um pouco de dificuldade para acompanhar alguma discussão, alguma lei, ou compreender a leitura, né, de algum projeto de lei. Mas isso não impede que ele possa apresentar seu posicionamento, apresentar o posicionamento daquele grupo que ele representa, porque essas dificuldades elas podem ser sanadas se a Câmara tiver uma boa assessoria. Aí sim eu acredito que os assessores da Câmara, advogados, secretários, devem ser pessoas bem informadas para poder auxiliar os vereadores, mesmo que não tenham uma formação acadêmica boa,
a gente ter, né, esse acompanhamento. Então, eu sinto isso, que além da formação, eu acho que é muito mais importante você analisar se a pessoa que você vai votar é honesta, se a pessoa que você vai votar tem compromisso com aquilo que você acredita. Vamos pegar, por exemplo, a causa das mulheres que a gente falava há pouco. Eu sou mulher e eu voto em um homem, posso votar em um homem, mas eu devo votar em um homem que, no mínimo, não seja machista, que, no mínimo, não diga que lugar de mulher é na cozinha, né? Mas, de preferência, que eu vote em uma mulher. Então, se eu sou trabalhador rural, eu tento votar em pessoas que acreditam e vão defender políticas públicas para o meio rural. Não adianta eu ser de Vaza da Roça, morar numa cidade que a maior parte da renda vem do campo e eu votar, por exemplo, em um deputado que não sabe o que é semiárido, não sabe o que é Nordeste, e a gente vai votar neles para representar o quê? Aquilo que a gente não é. Então, acima da formação acadêmica, eu acho que o compromisso do político, da pessoa que a gente vai votar, é mais importante do que o conhecimento acadêmico. Porque o conhecimento em diversos assuntos a gente pode pesquisar, a gente pode se informar, a gente pode procurar saber. E o compromisso com a vida do povo, isso daí a gente não consegue em livros, não. Bom, os funcionários, eles recebem gratificações, não é? Sim. A senhora tem conhecimento das absurdas gratificações que está escrito no Diário Oficial? Aí, em relação ao absurdo, depende do olhar e do ponto de vista da gente, não é? Porque aquilo que talvez para mim é um escândalo, para outro não é. Aí eu precisaria saber o que é que tu está considerando um escândalo, um absurdo, para me lhe dizer se eu concordo que é um absurdo ou se não. Absurdo em questão em preços. Tipo, contribuições mais do que deveriam, dobrando o preço do que a pessoa ganharia normalmente. Tipo, pessoas ganhando R$200 e outras pessoas ganhando R$1.000 e assim vai. No caso, a variação das gratificações. Isso. Se a gente for analisar, se for os cargos de confiança que você está se referindo, a gente tem hoje uma estrutura no município que ela está defasada. Um diretor hoje, ele, se fosse pagar pela estrutura do município, receberia menos de um salário mínimo. Isso é ilegal, porque nenhum funcionário pode receber menos que o mínimo. Então, a maioria desses funcionários acabam recebendo um salário mínimo e o prefeito estipula a gratificação de acordo com a função. Então, tem pessoas que assumem cargos de diretor, outros de subdiretor, e que as gratificações elas vão ser variáveis mesmo de acordo com a função que ele está exercendo e com a responsabilidade que o prefeito lhe compete. Então, eu sou muito precavida em relação a essas questões de dizer, fulano está recebendo uma gratificação que é muito alta para o que ele está fazendo. A gratificação é um direito que o prefeito tem de dar. Então, ele dá de acordo com a competência que ele e a responsabilidade que ele determina para você. Se ele te dá uma competência que ele julga que a tua gratificação é R$200 e para ela vai fazer uma tarefa que ele acha que é muito mais importante, ele vai dar uma gratificação maior para ela. Então, essa questão das gratificações é um direito do prefeito e que as pessoas que recebem é quem deve, né, dizer: eu estou trabalhando tal quanto fulano está recebendo mais do que eu. Mas quem tem que analisar mais de perto isso, como eu disse, é um cargo de confiança. Se é um cargo de confiança, né, é um cargo, uma nomeação do prefeito. Então, o valor a ser pago é o prefeito que estabelece. Agora, se ele estiver descumprindo a lei, dando acima do que a lei permite, aí é uma coisa que a gente precisa analisar. Aí eu volto a te dizer, teria que você me dizer quem é pra gente ver, né, e comparar, pra gente ver se realmente tá abusivo ou não. Não sei se respondi, ou se eu enrolei mais do que respondi. A senhora acha que com essas gratificações acaba faltando recursos na saúde pública ou não interfere? Eu acredito que não. Vou dizer por quê. A gente tem, hoje em Vaza da Roça, na verdade no país todo, a obrigatoriedade de investimento na saúde é de 15%.
O município hoje gasta mais de 18% na saúde. Então, ele está gastando a mais do que a obrigatoriedade. Eu digo sempre, hoje mesmo falei com ele sobre educação. É porque 15% na saúde, 25% na educação que ele vai gastar só isso? Não. Se tiver mais necessidade, ele vai gastar. Mas a gente precisa analisar também que a gente precisa de pessoas para, infelizmente, não deveria, mas infelizmente ainda precisa de pessoas para olhar se as pessoas estão construindo no lugar certo. A gente tem várias casas construídas aqui nas Roça, no meio da rua, postes colocados no meio da rua. Por que isso? Porque nunca se pensou no planejamento de Vaza da Roça como um todo. A gente não tem tantos investimentos na área cultural e que eu acho que precisaria de mais investimento para os artistas, para pessoas que querem trabalhar com a cultura. O próprio esporte, principalmente esporte feminino, a gente não vê muitos investimentos. Então, se a gente disser assim, eu vou tirar a gratificação de uma pessoa que está trabalhando de uma área para resolver o problema da saúde, não vai resolver. Porque os valores das gratificações não é tão grande para resolver esse problema. Agora, se essas pessoas não estiverem trabalhando, aí não justifica nem as gratificações, não justifica o salário dela. Mas eu acredito que todas estão trabalhando em alguma função, em algum trabalho que é também importante para a administração e para o bom andamento do nosso município. O reajuste do Fundeb era para ser repassado em janeiro. E ele só veio ser repassado agora em julho. Qual a sua posição sobre isso? Nós professores, a gente tem um direito que foi conquistado a duras lutas. Lutamos muito para a gente ter um piso hoje do magistério. Como eu estava dizendo, antigamente o professor ele era tudo na escola e ainda ganhava menos de um salário mínimo. E hoje a gente tem um piso estabelecido por lei. Esse piso, ele também tem um reajuste que ele é anual. O reajuste, ele deveria ter sido dado, ter sido repassado, na verdade, né? Porque o reajuste, ele é dado, estabelecido por lei nacional e uma lei federal e deve ser repassado. Só que o nosso município, ele estava em dificuldades. Ano passado, Ano passado não conseguiu pagar todos os salários dos professores dentro do ano. E o repasse do aumento foi dado no início do ano. Então, desde janeiro do ano passado, a gente recebeu o aumento. Assim que saiu o valor, a gente recebeu o aumento. E durante todo o ano, a gente recebeu. No final do ano, percebeu-se que não daria conta de pagar tudo no ano. E o salário de dezembro ficou atrasado, foi renegociado e foi pago em alguns parceiros. Mas esse ano, desde que saiu o valor do aumento, que eu tenho conversado com o prefeito a necessidade da gente fazer esse repasse do aumento. Só que quem faz essa negociação com o prefeito não é só a gente, os vereadores. Os professores têm representação. A representação aqui vai dar Roça é a PLB. E a PLB acordou com o prefeito que esperaria o fechamento do primeiro quadrimestre para depois sentar com o prefeito para ver a possibilidade do aumento. Então, toda essa negociação foi feita em acordo com a PLB, foi feita com o prefeito, a PLB e o prefeito. Então, a gente, por mais que a gente não concorde ou concorde, sendo nós, classe de professores, a gente tem que debater e analisar junto com o sindicato, que é quem representa a gente. Se você me perguntar se é ilegal ou se é legal, eu vou te dizer o que eu disse hoje para o prefeito. É um direito dos professores terem um aumento desde janeiro. Se ele não repassou ainda, quando envia a lei para a Câmara, mandar com data retroativa. Mas se ele sentou com o sindicato, apresentou as contas e o sindicato concorda que esse aumento não seja dado com data retroativa de janeiro, seja dado a partir agora de agosto, para garantir que não haja mais atrasos de salários, de minha parte, o que eu tenho para fazer é homologar o acordo. Mas, como bem disse, lembrando que é um direito que está sendo negociado com a gestão. Então, a PLB hoje negociou esse acordo, fez esse acordo para que os professores não tivessem atrasos de salário. Respondi?
A senhora falou do salário de dezembro, que foi dividido em 5 vezes. A senhora acha certo? O que a senhora tem a dizer sobre isso? Rapaz, deixa eu te dizer, eu acho que certo não é. Porque todo mundo que trabalha faz compromisso e quer receber o seu salário no final do mês. Mas eu volto a te dizer, infelizmente nem sempre as coisas é como a gente quer ou como a gente gosta. A prefeitura não tinha dinheiro para pagar, porque o prefeito disse que não tem dinheiro para pagar. O sindicato negociou que esse salário fosse pago, né, parcelado. A classe concordou, porque foi feita uma assembleia e a classe concordou. Que a gente tinha duas possibilidades, ou aceitar a proposta do prefeito de receber parcelado, ou dar entrada, né, na justiça. E a classe preferiu parcelar o salário. Mas dizer para você que é algo bom, não é. Eu acredito que não é bom para o prefeito, nem é bom para nós, professores, de recebermos o nosso salário de forma fracionada. Às vezes ficou uma curiosidade.